minha alma a tudo se entrega. Só que, para sustentar a curiosidade, é preciso uma cultura sólida, que alie as ciências duras, as ciências humanas e a estética. À sua maneira, a autora coloca em prática o que, segundo um dos seus interlocutores, Guru será o traço distintivo do próximo século, a palavra registrada. Olha só, que livro é esse? O século. Ah, esse é o século, tá certo. Que você já guardou na sua biblioteca. Ô Beth, nós estamos aonde aqui exatamente? Aqui é o lugar onde eu escrevo. Ah. Aqui é o lugar onde eu escrevo. Aqui é a biblioteca, uma parte da minha biblioteca com os livros que de fato são importantes. Né? A Pleiade. Certo. Os autores da Pleiade, a Enciclopédia Universalis, que eu não dispenso apesar do Google, o Freud em inglês, em alemão, embora eu não leia tão bem quanto eu gostaria, o Machado de Assis, certo. o Jorge Amado, o Lacan. E os teus livros estão aonde? O Moreno deveria estar aqui. Aonde exatamente eu não sei. Ele deve estar escondido aí em algum lugar. E os teus? Os meus estão aqui. Os teus livros. Cabe tudo aí? Livros. São 26 livros. 26. Que eu não renego. Certo. Fiz todos com maior empenho. O primeiro deles qual é? O primeiro é justamente o Jogo do Esconderijo, sobre o psicodrama. Certo. Que é esse que a gente vai ver. Foi a primeira ousadia literária que eu tive. Talvez esteja aqui. Por incrível que pareça, não está. Não está, mas a gente tem ali. Tá certo. Bom, isso aqui é um 5º andar, não é isso? Isso é o 5º andar do... É um apartamento, portanto. É. Um apartamento. E aqui nós estamos, já que eu falei em 5º andar, deixa eu mostrar um pouco aqui, lá embaixo. Esse bairro aqui, como é que se chama? Cerqueira César. Cerqueira César, nós estamos na cidade de São Paulo, né? E nós estamos num domingo, Dia de Natal. Dia de Natal ainda por cima. Dia de Natal, tá certo. Agora vamos para lá então. Eu vou ver o livro, eu vou mostrar o livro, que na realidade então esse aqui foi o primeiro livro que você escreveu. Eu escrevi, e o prefácio, o pós-fácio, foi escrito por uma filósofa eminente. Marilena Chauí, né? Marilena Chauí. Agora, Beth, justamente então, vamos começar por esse livro, já que nós estamos aqui, com ele sendo citado. O nome do livro é O Jogo do Esconderijo, Terapia em Questão. Mas não aparece psicodrama nem no título, nem no subtítulo. Por quê? Curioso. No entanto, eu falo do psicodrama, eu falo do Moreno, eu falo de como o psicodrama nasce. Mas é porque, na verdade, eu estava repensando o trabalho com o grupo. E eu estava descobrindo que a escolha do protagonista, ou melhor, qual é o nome técnico, da pessoa que vai, do escolhido para encenar o drama. É isso, protagonista. Protagonista é o nome do teatro, né? Que ele aproveitou, né? O Moreno aproveitou. Então, que a escolha do protagonista tem que ser função de uma análise estrutural das repetições que estão ocorrendo no grupo. Então,
essa foi a teoria que eu tentei desenvolver, colocando em questão uma escolha arbitrária do protagonista, né? Procurando mostrar que a escolha tinha que ser necessária em função do discurso. Olha, fazem décadas que eu escrevi esse livro, ou fazem décadas. Olha, foi em 76, são 40 anos, né? 40 anos. Da publicação. Da publicação. Portanto, é possível que eu não me lembre exatamente, mas eu peguei 3 sessões e analisei em detalhe, procurando mostrar como podia surgir o bode expiatório no grupo e como o terapeuta podia se transformar na figura do Salvador, que ele não pode se identificar com a figura do Salvador, né? Acredito que a escrita tenha sido bastante influenciada pela leitura do filósofo francês que fez a teoria do bode expiatório. Agora não me lembro do nome dele, mas quer dizer que eu procurei refletir sobre a experiência que eu tinha tido em Bacon através das referências filosóficas que eu tinha, inclusive o Merleau-Ponty. E foi por isso que a Marilena Chaui fez escreveu o pós-fácil do livro. Certo. Agora, pulando um pouco, já aproveitando que nós estamos aqui num espaço onde atrás de você tem um divã. Tem um divã. Né? Bom, isso já do ponto de vista concreto já quer dizer alguma coisa. Alguém deitou nesse divã recentemente? Recentemente. Também. Você continua? De vez em quando sempre tem alguém que eu atendo, porque aquela pessoa precisa absolutamente que seja comigo e não com outra. Enfim, em geral são pessoas que já são analistas. Então, agora, na verdade, o psicodrama e a psicanálise sempre estiveram muito ligados na minha vida. Quer dizer, eu entrei na Sociedade de Psicanálise com 20 anos, imagine que aberração. Muito cedo, eu fui convidada a entrar. Que sociedade era essa? Sociedade de Psicanálise, a oficial, a internacional. A internacional, certo. E porque eu já estava em análise com Isaías Melson, que era um didata, aliás, uma pessoa extremamente competente e que me disse uma das melhores coisas que eu aprendi no meu percurso de psi. Eu perguntei, o que eu leio para aprender a psicanálise? Ele era psicanalista, analista didata. Ele me disse, leia o Quixote. E com efeito, acho que talvez tenha sido uma das melhores leituras, porque me ensinou a que ponto o imaginário é irredutível à realidade, a que ponto o argumento racional não afeta o imaginário das pessoas, né? Como se nós não pudéssemos prescindir dessa dissociação entre imaginário e realidade. Bom, então, eu já estava em análise com 18 anos e a Virginia Picudo mandou me chamar, provavelmente por ter tido uma referência do Isaías. Eu entrei na Sociedade de Psicanálise, mas depois de 2 anos eu fui convidada a me retirar. Depois de 2 anos eu tinha resolvido que a minha análise com Isaías tinha acabado e simultaneamente eu fui convidada a me retirar. Mas essa altura você já estava na Faculdade de Medicina aqui em São Paulo? Já estava na Faculdade de Medicina. Você entrou com 18, né? Entrei com 18,
não fazia outra coisa na vida, não sei estudar psicanálise. Com 20 anos eu recebi o meu primeiro analisando, que depois se tornou um dos diretores do Louvre, era um filósofo que vivia em São Paulo. Tudo começou muito cedo. E eu também fui expulsa cedo da sociedade de psicanálise. O que você aprontou? Que eu aprontei não, eram eles que aprontavam. Não, para expulsarem você, Não, alguma coisa você fez ou não? Não, houve uma série de pessoas que foram expulsas da sociedade. Ah, você não foi a única. Não, entre elas eu, porque eu contestava muito o ensinamento, que era um ensinamento que não que era um desvio do meu ponto de vista, porque ele era behaviorista e não tinha nada a ver com o que eu fazia na análise e o que eu aprendia no texto do Freud, que eu lia fanaticamente. Como você vê, tem aí o texto do Freud em todas as línguas. Isso é coisa da minha juventude. E, inclusive, em alemão. Eu fui para a Alemanha para poder ler o texto do Freud em alemão. E se eu disser que eu li em alemão, eu minto. Eu li alguns fragmentos em alemão. Na verdade, eu li sobretudo em espanhol. A tradução espanhola, que é muito boa e que foi revista pelo Freud, né? E também li em inglês, a Standard Edition. Agora, Aí, depois que eu fui expulsa da sociedade de psicanálise, eu fui para o psicodrama, tá? Então é aí que começou a história com o psicodrama, quando justamente o Rojas Bermudes veio para São Paulo e começou a formação aqui. Nessa época você ainda estava na faculdade de medicina. Estava na faculdade de medicina. Você ainda não tinha acabado o curso. E a tua opção tinha sido psiquiatria, não era isso? Sim, psiquiatria. E eu fui fazer a residência de psiquiatria com o Dr. Aníbal Silveira, que era um grande mestre, e que fez uma residência em Itapira, de onde também nós todos fomos expulsos. Por quê? Porque ele tentava implantar uma residência extremamente séria, rigorosa, tinha exigências em relação ao hospital, que o hospital, por razões mercantilistas, não queria cumprir. Não é? Então, não pode esquecer que essa época é a época da ditadura, né? 64 era a ditadura no Brasil, a Sociedade de Psicanálise tinha uma posição bastante autoritária. Essa também foi uma das razões pelas quais eu não tive como aceitar a conduta dos professores. Depois, mais tarde, quando eu voltei da França, já tendo feito o meu trabalho com Lacan, eles me convidaram para voltar, mas obviamente não tinha mais nada a fazer lá. E aí então começou essa história com o psicodrama, que foi extremamente rica, mas como eu sentia que a minha formação só poderia ser aprimorada se eu fosse para Bicone, isso eu senti depois do congresso em que eu vi a Zerka Moreno atuar. Ela era impressionante, era uma mulher que não tinha um braço e, no entanto, parecia um polvo em cena, né? Ela tomava conta da cena. E então eu resolvi ir para Bicone, onde eu pretendia ficar 4 meses, mas eu não fiquei. Não fiquei porque, enfim, eu sentia saudade do Brasil, era um inverno, eu não gostava da experiência de viver na casa, sujeita a encontros inesperados
ao sensitivity training, que eles chamavam de sensitivity training, né? Que todo mundo se tocava, isso me incomodava um pouco, eu não gostava dessa experiência. Mas não foi só por isso, foi porque, de fato, eu achei que a experiência ia se repetir, eu queria voltar para São Paulo, então eu não fiquei os 4 meses como a Mônica, que se formou lá, fez toda a formação. Eu não passei da condição de Auxiliary Eagle, mas como Auxiliary Eagle, eu cheguei a trabalhar com a Zerka Moreno no teatro de Nova York. Uhum. Então foi uma experiência muito interessante, em que eu aprendi muito sobre o teatro. E curiosamente, quando eu fui depois ver o Lacan, eu acredito que uma das razões pelas quais eu tenha ficado tão atraída por ele seja precisamente a teatralidade do Lacan. Né? Uhum. Uma vez eu cheguei a comparar o Télévision do Lacan com o filme do Jean Gabin e é impressionante o quão dramático o Lacan podia ser. Inesquecível mesmo. Que me inspirou, foi o que me inspirou o livro Papagaio Doutor, que eu escrevi depois da análise com ele. Uhum. Que é um romance, porque na época tinham me encomendado uma narrativa, mas eu não quis fazer isso, eu preferi fazer um romance. E, embora eu não soubesse escrever um romance, eu acho que eu escrevi um romance um bom romance que foi traduzido para o francês, foi traduzido para o espanhol pela Alicia do Rovne Ortiz. Eu, inclusive, fui para a Argentina lançar o romance em Córdoba, Uhum. que foi um grupo editorial ligado à psicanálise que fez a edição. E teve um grande sucesso, assim, eu me lembro, foram páginas de jornal, porque eu trato da questão da imigração, que é, na verdade, a questão que atravessou a minha vida, a minha história, porque eu sou neta de imigrantes libaneses e de gente que veio fugida da ameaça da guerra, da fome, etc. E é a condição do descendente de imigrante é uma condição muito particular, né? Porque ele é vítima de xenofobia alheia e própria. Uhum. Então, eu me lembro quando eu era jovem, eu não gostava de dizer o nome dos meus avós, eu não gostava que as origens árabes fossem reveladas. Então, são temas recorrentes no meu trabalho. Agora, lá em Beacon, o que eu descobri foi a minha voz, embora eu seja incapaz de cantar, eu descobri uma voz forte, graças ao teatro de Beacon. Não sei se você chegou a ver, mas era um teatro em que a gente explorava muito o espaço, explorava com a voz, com o corpo. Então foi... Aí quando eu voltei, eu quis repensar a experiência com o Moreno e através da filosofia e da psicanálise. Então eu acho que talvez seja a pequena contribuição para o psicodrama essa reflexão. Uhum. Eu quero me liberar da mão, né? Porque até agora eu estava com a câmera na mão e deixa eu fazer uma pausa aqui.